Olá, aluno do sétimo ano, espero que você esteja bem. Nós finalizamos aí o assunto ecossistemas brasileiros, né? Vimos as características de cada um dos ecossistemas. Vocês aprenderam um pouco mais, né, sobre a floresta amazônica, caatinga, Pantanal, enfim. As nossas videoaulas agora serão sobre as correções desses assuntos. Então, nós estaremos fazendo a correção aí de 2 páginas, certo? A página 123 é a primeira página. E a página 131 é a segunda, né, sobre esses assuntos aí que nós já vimos. Então, espero que vocês tenham entendido, né, conseguido fazer as 2 páginas, a parte de sistematizar e refletir. Caso tenha ficado alguma dúvida, agora é o momento da gente tirar. E mesmo assim, né, continue deixando as perguntas de vocês na plataforma, tá bom? Então, vamos começar aí com essa primeira parte da correção sobre ecossistemas brasileiros. Então, aqui já no número 1 do sistematizar, nós temos assim: indique 3 ecossistemas que compõem a Mata Atlântica e o tipo de vegetação predominante de cada um. Então, a Mata Atlântica é um bioma, né, completo, também pode ser chamado de ecossistema. Agora, dentro da Mata Atlântica, eu tenho outros tipos de subecossistemas, digamos assim, diferentes. Aí, vocês podem ver aqui no padrão de resposta. Nós vimos, Mata das Araucárias, faz parte aí da Mata Atlântica, certo? Neles nós vamos encontrar araucária, restinga, cipós, capins, temos o manguezal e nos manguezais nós vamos encontrar as raízes escora, tá bom? E uma das matas também que nós vamos encontrar e compondo, né, uma parte da Mata Atlântica é a mata dos cocais, tá? Esse terceiro tipo de mata que compõe aí a Mata Atlântica, tá bom? E aqui as suas características em relação ao tipo de vegetação predominante em cada um deles. No caso, a vegetação predominante da Mata dos Cocais são os coqueiros, tá bom? Então, vamos aqui à parte 2. Aqui, coloque verdadeiro ou falso para as afirmações e corrija as respostas que são falsas. Então, primeiro aqui a gente vai identificar, tá? Primeiro, os organismos que vivem em ecossistemas costeiros, como restinga ou mangue, são adaptados a alta variação de salinidade e variação da maré. Com certeza, né? Lembre que o manguezal é um ecossistema costeiro, aonde termina a parte de água doce e começa a parte de água salgada. Então, nós temos ali uma água salobra, com uma grande quantidade de sal. Então, esses animais são bem adaptados a esse tipo de água, né? 2. Os ecossistemas de Mata Atlântica, assim como os ecossistemas amazônicos, apresentam clima quente e úmido, muito verdadeiro. Toda floresta, gente, tem um ecossistema muito quente, tá? Um clima muito quente. Então, é muito comum a gente sempre ver nas áreas que tem muita mata, muita umidade, né? Principalmente no chão, nas árvores, porque o calor é muito grande dentro da mata, tá? Depois, a Mata dos Cocais é um ecossistema de transição entre Amazônia, Caatinga e Cerrado. Entre Amazônia, Caatinga e Cerrado, não, né? É um ecossistema de transição, sim, entre a floresta amazônica, mas ela tem uma característica aí diferente, ó. E essa característica é: o solo não é fértil, no entanto, é rico em matéria orgânica. Então é algo que ficou com a ser complementado nessa questão, tá? Então, vocês podem aí indicar essa 3 e complementar em relação ao solo dela, ok? Vamos ao número 3. Explique quando ocorre e o que é a época de cheia e da vazante do Pantanal. Como nós vimos no vídeo falando sobre o Pantanal, essa região é uma região mais baixa, né, daqui da América do Sul. Por isso que os rios, quando estão cheios, né, tendem a desaguar, a cair nessa parte mais baixa. É essa época da cheia e isso provoca grandes inundações, certo? E quando essa chuva é escassa, ou seja, quando não chove nas montanhas e a capacidade do rio não aumenta e não há essa cheia, a gente tem um período aí de vazante, que é quando a água vai reduzindo gradativamente e essas áreas, né, que antes ficavam ocupadas, agora não ficam mais, elas ficam secas, que é justamente esse período que nós estamos, tá? Por isso quem está acompanhando as notícias pode perceber que está tendo várias queimadas lá no Pantanal, porque ele está na época de vazante, tá? Quando vir a época de cheia,
que coincide justamente com o verão, né, o período que fica mais quente, o final do ano e início do ano, essas queimadas vão diminuir muito. Tá? Então, aqui tem um padrão de resposta para vocês aqui, explicando direitinho. A época de cheia vai de outubro a março, as chuvas provocam inundações por ser uma parte mais baixa, e entre abril e setembro a gente tem a época de vazante, quando a água reduz, e a quantidade de água nos rios, né, permanece a mesma, sem sofrer aí grandes alterações. Tá? Então, essa aí é a resposta para o número 3. Vamos ao refletir. Né? Nós vamos fazer sobre essa página e sistematizar e refletir. E aí está perguntando assim: considerando os fatores apresentados no texto como responsáveis pela degradação desse ecossistema, o que poderia ser feito para a sua conservação? Então, quem lê o texto percebeu que ele fala completamente sobre os manguezais, a importância, né, dos manguezais tanto para o Brasil como para o mundo todo, né, porque eles são uma região, né, de recomeço, um berçário marinho, né, muitas espécies se renovam ali, e também são uma região onde a biodiversidade é muito grande. Então, para ecossistema, natureza, enfim, eles são áreas de grande importância e precisam sim de preservação e conservação, só que isso não é o que acontece em todos os lugares do Brasil, né? É um ecossistema que sofre muito, principalmente com a poluição. Principalmente aqui na nossa região, o manguezal, né, foi completamente danificado devido à poluição. A falta de saneamento básico faz com que as pessoas joguem lixo, principalmente esgoto, na área de manguezal. Então, o que pode ser feito para sua conservação? Então, principalmente planejamento, né? Planejamento aí de políticas públicas, planejamento urbano, para que as pessoas não ocupem as áreas próximas aos manguezais, né? Para que as pessoas tenham essa sensibilidade, né, em relação ao como fazer o tratamento do seu lixo. Então, o padrão de resposta de vocês está aqui no refletir. Agora, o sistematizar da página 131, começando aí pelo número 1. Identifique os principais elementos que caracterizam os ecossistemas brasileiros, Pampa, Cerrado e Caatinga. Então, quais são as características aí desses 3 ecossistemas? Então, vamos começar aqui falando sobre o Cerrado. São as árvores de casca mais grossas e o galho retorcido, né? Em algumas áreas, somente aquela grama rasteira, né, bem seca. O Pampa apresenta também o predomínio de gramíneas e árvores de pequeno porte. A vegetação, né, é bem seca, mas é uma vegetação adaptada ao clima frio. Já a caatinga, a gente encontra muitos cactos, né, aquelas plantas que têm espinhos, né, animais de hábitos noturnos. Encontramos também plantas adaptadas a guardar água aí por longos períodos, justamente porque na Caatinga a gente não tem chuvas, né, acontecendo frequentemente. Então, o padrão de resposta aqui no número 1, vocês podem estar se baseando. Caracterizar para dizer que é característica de cada um desses ecossistemas. Tá? Número 2, com base no que você estudou no capítulo, compare a Caatinga e o Cerrado, considerando clima, tipo de vegetação, solo e disponibilidade de água. Essa comparação é bem fácil de fazer, até porque as duas regiões, os dois tipos de ecossistemas, são adaptados ao clima quente. Agora, tem algumas diferenças, vamos ver aqui quais são elas. Né? A Caatinga apresenta solo raso e pedregoso, rico em minerais, mas mais pobre, né, em matéria orgânica, com vegetação adaptada à falta de água. Já no Cerrado, o solo é um pouco mais profundo, né, e a superfície é muito desgastada pela ação do clima. E a vegetação não sofre com a falta de água, suas raízes buscam água em grandes profundidades, justamente porque próximo ao Cerrado nós temos o Pantanal. Então, por isso que a vegetação de lá não sofre tanto com a falta de água. Agora, já a vegetação da Caatinga sofre. Tá? Então, essas aí são as principais diferenças. No 3, caracterize a vegetação do Pampa, explique quais problemas a pecuária e a agricultura causam a esse ecossistema. Nós também vimos aí no vídeo alguma coisa. Então, primeiro caracterizar é dizer quais são as características aí do Pampa. Então, vamos lá, vegetação gramínea e arbórea, né? Grama e árvores de pequeno porte. A pecuária não causa tantos prejuízos, pois o ecossistema apresenta pastagem natural. Então, os campos
são pastos, né? E eles se aproveitam aí dessa região para poder criar gado, cavalos, enfim, diversos tipos de gado. Por outro lado, a introdução de pastagens com espécies exóticas da agricultura impõe a substituição da vegetação típica por plantações de monocultura, causando aí alterações nesse habitat. Por exemplo, a vegetação típica, que são os campos, acaba perdendo espaço para plantações como de soja, de feijão, mandioca, são monoculturas. E como esses produtos vendem muito, né, nós somos um país muito grande, a alimentação é muito importante para todas as pessoas, né, acabam esses produtos se sobressaindo aí sobre a vegetação normal da região dos Pampas. Analisando agora a segunda parte do exercício, no refletir, nós temos um texto que vai falar justamente sobre as queimadas, algo tão comum aí ao longo dos anos, principalmente na região central do Brasil, na região do Cerrado. É comum, mas é péssimo, né, para o ecossistema, para as pessoas, para os animais, enfim. Agora, essas queimadas acontecem justamente porque nesse período a gente tem um aquecimento muito grande da temperatura na região. Então o clima fica muito quente e essa vegetação, como é muito seca, só por passar por o período mais quente do dia, né, ao longo aí do meio-dia até umas 2 horas da tarde, pega fogo. Então o próprio calor do sol faz com que a vegetação pegue fogo. Então isso é muito sério. Então as queimadas vão causar aí grandes prejuízos. Vocês podem perceber que esse texto aí fala de 2002, foi acessado no ano passado, né, em 2019, mas é uma situação muito atual. Todos os anos se repete na região do Cerrado. E o que está perguntando aí a vocês aqui na letra A? E na letra A pergunta assim: quais são os prejuízos causados pelas queimadas? Então, as queimadas elas irão prejudicar o ecossistema, vão acabar com as plantações, vão acabar com os animais, né? Vai prejudicar muito o sistema respiratório da população. Então, ela acaba trazendo um prejuízo muito grande para todo o país, porque várias espécies podem deixar de existir, espécies essas que talvez nem tenham sido descobertas ainda. Então, as queimadas trazem um prejuízo muito sério em relação à biodiversidade animal. E na letra B? Algumas plantas do cerrado dependem do fogo para sua reprodução. O texto afirma é o ecossistema brasileiro mais preparado para lidar com os problemas do incêndio. Como eu disse para vocês, esses incêndios naquela região são comuns, né? Então, muitos não são causados pelo homem, não. É algo natural devido à temperatura e à intensidade dos raios solares durante esse período. O que você compreende dessa afirmação? Então, essa afirmação, gente, ela está relacionada ao tipo de vegetação que tem ali. Então, é uma vegetação rasteira, uma vegetação seca e é um local que recebe uma incidência muito grande de calor nesse período do ano. Tudo isso favorece as queimadas e justamente alguns tipos de vegetação, né, acabam se adaptando a esse período porque migram com suas sementes, os animais migram com as sementes dessas plantas para outros locais. Então, tudo isso aí acaba, de uma certa maneira, fazendo com que o próprio ambiente se recupere, tá? E para que no próximo ano ele possa estar firme novamente e acabar passando por um período complicado de novo. Então, tudo isso é seleção natural, né? É adaptação do ambiente às condições difíceis que ele possa vir a enfrentar. Então, esse aí é o melhor entendimento sobre essa afirmação da letra B. Finalizamos aqui a nossa correção e finalizamos também a parte de ecossistemas. Nós vamos falar nas próximas aulas sobre alguns danos que os ecossistemas vão estar sofrendo, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido aí até essa parte, espero que vocês estejam realizando aí as atividades da forma mais organizada possível, tá bom, gente? Então, tchau, tchau, até as nossas próximas aulas.